Boa noite, meus queridos irmãos, irmãs e meus irmãozinhos. Quem vos fala é a missionária católica Alessiane e quero partilhar com vocês, com muita alegria, o evangelho de hoje, que se encontra em São João, capítulo 21, versículos de 1 a 19. Proclamação do evangelho de Jesus, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu outra vez aos seus discípulos, na beira do lago da Galileia. Foi assim que aconteceu. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado o Gêmeo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos. Simão Pedro disse aos outros: Eu vou pescar. Nós também vamos pescar com você, disseram eles. Então foram todos e subiram no barco. Mas naquela noite não pescaram nada. De manhã, quando começava a clarear, Jesus estava na praia. Porém, eles não sabiam que era ele. Então Jesus perguntou: Moços, vocês pescaram alguma coisa? Nada, responderam eles. Joguem a rede do lado direito do barco, que vocês acharão peixe, disse Jesus. Eles jogaram a rede e logo depois já não conseguiam puxá-la para dentro do barco, por causa da grande quantidade de peixes que havia nela. Aí o discípulo que Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor Jesus! Quando Simão Pedro ouviu dizer que era o Senhor, vestiu a capa, pois havia tirado a roupa, e se jogou na água. Os outros discípulos foram no barco, puxando a rede com os peixes, pois estavam somente a uns 100 metros da praia. Quando saíram do barco, viram ali uma pequena fogueira, com alguns peixes em cima das brasas, e também havia pão. Então Jesus disse: Tragam alguns desses peixes que vocês acabaram de pescar. Aí Simão Pedro subiu no barco e arrastou a rede para a terra. Ela estava cheia com 153 peixes grandes, e mesmo assim não se rebentou. Jesus disse: Venham comer. Nenhum deles tinha coragem de perguntar quem ele era, pois sabiam que era o Senhor. Então Jesus veio, pegou o pão e deu a eles, e fez a mesma coisa com os peixes. Foi esta a terceira vez que Jesus, depois de ter sido ressuscitado, apareceu aos seus discípulos. Quando eles acabaram de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Sim, o Senhor sabe que eu o amo, Senhor, respondeu ele. Então Jesus lhe disse: Tome conta das minhas ovelhas. E perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Pedro respondeu: Sim, o Senhor sabe que eu o amo, Senhor. E Jesus lhe disse outra vez: Tome conta das minhas ovelhas. E perguntou pela terceira vez: Simão, filho de João, você me ama? Então Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado 3 vezes: Você me ama? E respondeu: O Senhor sabe tudo e sabe que eu o amo, Senhor. E Jesus ordenou: Tome conta das minhas ovelhas.
Quando você era moço, você se aprontava e ia para onde queria. Mas eu afirmo a você que isto é verdade. Quando for velho, você estenderá as mãos. Alguém vai amarrá-las e o levará para onde você não vai querer ir. Ao dizer isso, Jesus estava dando a entender de que modo Pedro ia morrer e assim fazer com que Deus fosse louvado. Então Jesus disse a Pedro: Venha comigo, palavra da salvação, glória ao Senhor. Nessa passagem, os discípulos de Jesus voltaram à sua rotina antiga de pescaria, pois eram pescadores. Mas quando Jesus aparece a eles, mais uma vez, de modo assim extraordinário, escolhe Pedro como seu sucessor, como o primeiro Papa da Igreja Católica. E isso aconteceu quando Simão Pedro estava pescando os peixes, né? Depois que Jesus ordenou a eles jogarem a rede para o lado direito do barco. E depois que aconteceu o milagre da pesca, né, de muitos peixes, 153 grandes peixes, Pedro, ao invés de se despir para se jogar na água, ele se vestiu como sinal de disposição e disponibilidade para com o rebanho de Cristo que somos nós. E ele arregou as suas mangas e mergulhou nas águas, né? Em águas profundas, que é este mundo, para nos resgatar para Jesus, para resgatar aqueles que estavam afastados, os peixes que estavam dispersos, afastados da luz de Jesus, ou da luz do sol de Jesus. E assim eles, né, levaram a Jesus 153 grandes peixes. Um dos milagres, né, após a ressurreição. E depois disso, né, depois de Jesus ter convidado os seus amigos, né, discípulos, apóstolos, para tomarem a refeição, né, para a partilha do pão e dos peixes, que representa a Eucaristia, ele perguntou 3 vezes, a fim de apagar o erro que Pedro cometeu de tê-lo negado 3 vezes. Assim, Jesus perguntou 3 vezes a Pedro se ele o amava. E nessas 3 vezes, Pedro respondeu que sim. E na última vez que Pedro respondeu sim, ele demonstrou seu amor profundo, não somente a Jesus, mas também a todos nós, que somos as ovelhas do rebanho. E depois disso, Jesus profetizou como Pedro iria morrer. Iria morrer crucificado como Jesus, mas Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo, porque não se sentia digno de morrer da mesma forma que o Mestre. E no final dessa passagem, né, Jesus convidou não somente a Simão Pedro, mas também os outros discípulos e a nós a segui-lo, a deixar tudo para trás, a deixar a vida antiga, a vida de erro, de pecado para trás, para segui-lo. E assim, Jesus nos deixa um belo ensinamento de desapego, de desprendimento das coisas terrenas deste mundo para servi-lo, para segui-lo. E assim todos nós devemos proceder. E que vocês fiquem hoje e sempre
com as bênçãos numerosas do Senhor Jesus, por intercessão de Nossa Senhora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchauzinho, meus irmãos. Shalom.